Senhor presidente, senhores conselheiros, tenho para relatar ainda 10 processos de aplicação de multa do Funcontas. Eu vou fazer o voto em lista, como praxe aqui no tribunal. São eles o processo TC 7042/2006, tendo como gestor da Secretaria, coordenadora de Infraestrutura e Serviço, CEINFRA, o senhor Fernando de Souza, referente ao não cumprimento do calendário de obrigações. Processo TC 17991/2011, da Prefeitura Municipal de Branquinha, tendo como responsável a senhora Ana Renata da Purificação Moraes. Processo TC 2179/2013, da Prefeitura Municipal de Batalha, tendo como responsável o senhor Paulo Suruagi do Amaral Dantas. Processo TC 2182/2013, também da Prefeitura Municipal de Batalha, tendo como responsável o senhor Paulo Suruagi do Amaral Dantas. Processo TC 2187/2013, também como gestor o senhor Paulo Suruagi do Amaral Dantas, prefeito do município de Batalha. Processo TC 16473/2009, tendo como responsável a senhora Renilde Silva Bulhões Barros, então prefeita do município de Santana do Ipanema. Processo TC 16479/2009, também como responsável a senhora Renilde Silva Bulhões Barros, prefeita do município de Santana do Ipanema. Processo TC 16482/2009, também como responsável a senhora Renilde Silva Bulhões Barros, então prefeita municipal de Santana do Ipanema. E os processos TC 16503/2009, 16505/2009, ambos possuindo como responsável a senhora Renilde Silva Bulhões Barros, então prefeita do município de Santana do Ipanema. Na linha do que eu venho decidindo e o tribunal vem decidindo ultimamente, eu voto, excelências, pelo arquivamento dos processos, acolhendo a prescrição da pretensão punitiva, no caso a prescrição quinquenal, com base no parágrafo único do artigo 193 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Voto no sentido de dar conhecimento aos respectivos gestores responsáveis. E 3, por publicar as decisões para fins de direito. É como eu voto, excelências. Doutor Enio. O Ministério Público tem alguns processos que houve manifestação também nos autos pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva por parte do Tribunal de Contas. E nos outros processos que não foram encaminhados ao MP, também o Ministério Público também opina favoravelmente ao reconhecimento ex officio da prescrição da pretensão punitiva por parte do Tribunal de Contas, acolhendo a tese da prescrição quinquenal. Em discussão, os processos relatados com o senhor Celeiro Rodrigo. Em votação. Conselheiro Anselmo. Excelência, peço vênia para divergir, mantendo a coerência e os meus entendimentos, tanto de hoje como os exarados em outros processos a respeito da prescrição / decadência e ou a não aplicação de nenhum dos institutos, senhor presidente. Okay. Conselheiro Alberto. Por relator, senhor presidente. Eu voto com o relator. Excelência, por fim, nós temos, eu estou pedindo a retirada de pauta, ou melhor, o adiamento para a pauta da semana que vem, do processo. É uma prestação de contas
É o balanço geral da Prefeitura de Pão de Açúcar, processo TC 3933/2009, Excelência. Esse processo, o voto precisou sofrer algumas adequações e eu estou pedindo o adiamento para a semana que vem. 39 e 33, né? 3933. 2009, adiamento para a próxima terça-feira. Eu tenho mais 4 processos, Excelência. Tenho processos, 2 que estavam pautados para terça-feira, agora, e 2 pautados para o dia de hoje. São processos de representação desencadeado pelo foco, e eu vou tentar fazer a leitura dos votos de admissibilidade. Todos eles são na mesma linha, todos eles possuem o mesmo objeto. São eles o processo TC 11.218/2017, processo 11.217/2017, tendo como unidade gestora o município de Feira Grande, processo TC 11.222/2017, tendo como unidade gestora o município de São Brás, e o processo TC 11.214/2017, possuindo como unidade gestora o município de Coité do Noia. Trata-se de representação formulada a esta Igreja Corte de Contas pelo Fórum de Combate à Corrupção de Alagoas, devidamente protocolada no dia 26/7/2017, em face da iminente liberação, à época, de precatórios decorrentes de ações que tratam do Fundef ao município de Igreja Nova, no montante de R$ 8.646.735, requerendo 2 pontos. Sejam adotadas providências por esta presidência em caráter cautelar, com a devida urgência, no intuito de suspender a utilização desses recursos por parte dos municípios listados até uma deliberação pelo Pleno desse egrégio Tribunal de Contas no tocante à destinação dos mesmos. E letra B, que sejam adotadas providências no âmbito do TCE-AL, no sentido de fiscalizar os municípios contemplados com tais recursos oriundos do precatório do Fundef, verificando se a aplicação se dará com a devida correção e legalidade. Através da presente representação, o coordenador do Foco em Alagoas, senhor José Carlos da Silva Castro, busca planejar uma atuação integrada na questão referente ao recebimento de precatórios decorrentes de ações que tratam do extinto Fundef, oriundos do TRF da 5ª Região, em face do valor de R$ 8.646.000, liberados ao município de Igreja Nova, para que o mesmo tenha uma regular utilização. Os autos foram inicialmente encaminhados à presidência, que admitiu a presente representação e determinou a remessa do presente processo à unidade de protocolo da Corte de Contas, solicitando a extração de cópias destes autos e a autuação de novos processos, tantos quantos forem os relatores competentes, servindo presente como um deles, fazendo constar como folha de rosto de cada um dos novos processos cópia desta decisão. O setor de protocolo identificou os grupos de fiscalização por relatoria e biênios, encaminhando a presente representação ao gabinete da conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. Aportados os autos neste gabinete, verificando que o teor da presente representação abarca diferentes municípios, impôs a necessidade de exame da matéria em autos individualizados, ponderando o número de responsáveis a serem citados para prestar esclarecimentos e apresentar documentos. Assim, determinou-se o desmembramento da presente representação, no sentido de que fossem os autos
apartados para cada município elencado as folhas 8/09, pertencentes ao Grupo Regional 3, sendo os presentes autos remetidos novamente ao setor de protocolo para extração de cópias e para autuação. Diante da determinação constante às folhas 12, o setor de protocolo constituiu o presente processo de cópias extraídas do processo TC 10.480, autuando sob o número TC 11.218/2017 e relacionado ao município de Igreja Nova. Retornaram os autos ao gabinete, determinou-se o seu encaminhamento ao Ministério Público de Contas, que por meio do parecer número 4742/2017, da terceira PC, opinou que fossem adotadas as seguintes providências: a expedição de juízo positivo de admissibilidade da representação, oportunidade em que deve ser expedida medida cautelar determinando a indisponibilidade dos valores a serem pagos, ante o grave risco de desvio de finalidade na aplicação dos recursos cuja destinação é vinculada à educação, o que deve ser comunicado à Justiça Federal para que não sejam depositados os montantes nas contas municipais enquanto pendente a apreciação de mérito da presente demanda. B. Citação do prefeito para querendo exercer o contraditório e ampla defesa, podendo promover a juntada de documentos ou requerer a produção de provas. C. Remessa do feito aos órgãos técnicos de instrução desta Corte de Contas. E letra D. Retorno dos autos ao Ministério Público de Contas para parecer final sobre o mérito da demanda. Esse é o relatório. Doutor Enio. Presidente, também trata-se de tema já foi bastante debatido aqui. Eu vou apenas registrar que o Ministério Público entende positivamente a admissibilidade da presente representação no foco, pugna pela concessão da medida cautelar para que o recurso não seja utilizado em áreas que não a de educação e que, após a devida instrução do processo, os autos retornam à MP para manifestação final de mérito. Doutor Rodrigo. A presente representação atende aos requisitos constantes no artigo 42 da Lei Orgânica do TCE-AL, combinado com os artigos 190 caput e 191 do Regimento Interno desta Egregia Corte. Conforme se depreende do teor da peça inicial, em relação ao valor referente à liberação de precatórios decorrentes do extinto Fundef ao município de Igreja Nova, e tendo a sua prefeita como gestora, o caso em tela está amparado nas hipóteses normativas dispostas nos incisos 1 e 6 do artigo 2º do Regimento Interno do TCE-AL. O expediente em referência contém identificação do representante, está dirigido em linguagem clara e objetiva e aponta elementos de convicção conforme exigência constante do regimento interno desta Corte. Conforme precedente deste egrégio sodalício, que pode ser conferido através da leitura do acórdão número 1368-A/2017, proferido nos autos do processo TCAL número 10.484/2017, o Fórum de Combate à Corrupção possui legitimidade ativa e capacidade processual para propor representações perante o Tribunal de Contas de Alagoas, motivo pelo qual entendemos como atendido também o requisito subjetivo de admissibilidade. Pois bem, a questão central trazida à discussão consiste na utilização dos valores a serem recebidos por meio de precatórios judiciais originados em ações que questionaram a diferença da complementação paga pela União aos municípios alagoanos, alusiva ao extinto Fundef. Segundo o titular da representação, a preocupação recai novamente para a má aplicação de tais recursos, pois, embora advertidos pelos órgãos de controle, alguns outros prefeitos já fizeram uso indevido dos recursos,
oriundos destes precatórios de mesma origem, em notório desvio de finalidade ou mesmo de desvio de recursos. Exemplo desta ocorrência se viu no município de Canapi, no qual o Ministério Público Estadual e a Polícia Federal detectaram um escandaloso desvio de aproximadamente 15 milhões de reais dessa mesma origem, o que resultou no afastamento do então prefeito por ordem judicial em ação movida pelo Ministério Público Estadual, além de ser público e notório o fato de se encontrarem atualmente presos o ex-prefeito, o ex-vice-prefeito, ex-secretários municipais por ordem da Justiça Federal pelo mesmo fato criminoso. Continua o representante aduzindo que fatos semelhantes foram identificados no município de Giraldo Ponciano, no qual, segundo o relatório desse mesmo TCE, no decorrer de apenas 3 dias do mês de dezembro de 2015, a Prefeitura Municipal gastou um montante de cerca de 8 milhões de reais obtidos pelo referido precatório em despesas de naturezas variadas, muitas das quais sem a devida comprovação. Informações de desvios desses recursos em 2015 e 2016 em outros municípios também foram trazidos aos diversos órgãos que compõem o foco AL. Entendo que o histórico acima relatado, por si só, se constitui motivo suficiente para despertar preocupação por parte deste relator e deste tribunal, motivo pelo qual entendo que não pode esta Egrégia Corte de Contas se manter omissa quanto à definição do destino e à fiscalização dos valores que os municípios estão para receber, que ultrapassam a impressionante cifra de 1 bilhão de reais. Convém ressaltar também que sempre venho me posicionando pela vinculação integral destes recursos às despesas com manutenção e o desenvolvimento da educação básica, visto que o antigo Fundef foi substituído pelo Fundeb, e que o artigo 8º, parágrafo único da Lei Complementar número 101/2000, preconiza que os recursos legalmente vinculados a uma determinada finalidade não perdem sua vinculação, ainda que creditados em exercício financeiro diverso daquele em que deveria ter ocorrido, na esteira do que vem sendo pontuado majoritariamente pela doutrina e pelos tribunais de contas do país. E aí eu peço vênia para não ler o artigo 8º, parágrafo único, o dispositivo legal. Manifestando sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal assim pontuou, abre aspas, a complementação ao Fundef realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixado em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação e as ações de desenvolvimento e manutenção de ensino. Assim como o STF, inúmeros outros tribunais integrantes do Poder Judiciário já se manifestaram sobre a vinculação integral dos recursos oriundos da complementação judicial do Fundef, a exemplo do STJ e do TRF da 1ª e 5ª região, não havendo dúvida quanto à destinação dos mesmos. Apenas ao que se refere aos honorários contratuais, ainda persiste algum debate, havendo no STJ e em algumas decisões divergentes no TRF da 5ª região, quanto à possibilidade de pagamento mediante destaque no precatório do Fundef. Enfrentando especificamente o risco de utilização dos valores do Fundef para pagamento de honorários, o TCU entendeu o que se segue, abre aspas, risco de desvio de recursos constitucionalmente vinculados à educação para pagamento de honorários contratuais em razão do artigo 22, parágrafo 4º da Lei 8.906, vinculação de ordem constitucional, impossibilidade de aplicação em finalidade diversa, plurimas irregularidades, dano ao erário, responsabilidade pessoal do agente, que deu causa aos desvios, irregularidades gravíssimas, determinações. Como precedente na esfera da Justiça Federal acerca da vinculação da verba e impossibilidade de destinação diversa da educação, aí transcrevemos o seguinte voto relatado pelo desembargador Paulo Machado Cordeiro, abre aspas.
Os honorários advocatícios contratuais devem ser pagos aos patronos contratados pelo ente público através da regra de verba própria e não com retenção de verba vinculada, sob pena de violação ao texto constitucional, retirando da destinação do Fundef cerca de R$ 1.600.000. Precedente do TRF da 5ª Região, relatado na apelação cível 578.610. A utilização destes recursos em finalidade diversa da que prevista na lei constitui ato reprovável enquadrado pela Lei de Improbidade Administrativa e pelo Decreto-Lei número 201/67, que define os crimes de responsabilidade dos prefeitos nos termos abaixo transcritos, respectivamente. Aí, artigo 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje desvio dos bens ou haveres. Ressalte-se, por fim, que a vinculação à manutenção e desenvolvimento da educação básica atinge a integralidade dos recursos oriundos dos mencionados precatórios judiciais, de modo que até mesmo os honorários advocatícios contratuais, ainda que decorrentes das ações que originaram o título judicial, não deverão ser pagos através de destaque, sob pena de se vulnerar o artigo 60 da ADCT da Constituição Federal, que se encontra em patamar superior, hierarquicamente, ao Estatuto da Advocacia. Assim sendo, pelo que dos atos constam, entende-se por restarem satisfeitos os requisitos necessários para legitimar o conhecimento desta representação, consoante o artigo 43 da Lei Orgânica, ou ao caput do artigo 191 do Regimento Interno da Corte e o precedente do processo TC 10.484/2017 e processo 1368-A/2017 também desta Corte. No que se refere à medida cautelar, passo a apreciar o pedido de cautelar formulado pelo FOCO. No processo em análise, foi requerida a medida cautelar para se determinar a suspensão da utilização dos recursos a serem recebidos até o advento de deliberação definitiva do Pleno do Tribunal de Contas de Alagoas. Embora a legislação aplicável a este tribunal não faça menção expressa sobre a possibilidade de concessão de medidas cautelares, a inteligência do artigo 93 da Lei Orgânica desta Corte de Contas e do artigo 272 do Regimento Interno autoriza a aplicação de forma subsidiária e no que couber do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, que prevê em seu artigo 276 a concessão de medida cautelatória em caso de urgência, de fundado receio de grave lesão ao erário, ao interesse público ou risco de ineficácia da decisão de mérito com ou sem prévia oitiva da parte. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, reconhecendo o poder geral de cautela como um poder implícito das Cortes de Contas, que deverão ser utilizados os instrumentos jurídicos necessários ao exercício de seu mistério constitucional, ainda que não previstos expressamente em texto de lei, permitiu o deferimento de medidas cautelares a fim de sustar atos que possam causar dano ao erário. Veja-se no julgado proferido no mandado de segurança 26.547 do Distrito Federal, relatado pelo ministro Celso de Mello. E aí eu transcrevo a ementa Tribunal de Contas da União, Poder Geral de Cautela, Legitimidade, Doutrina dos Poderes Implícitos, precedentes do STF, consequente possibilidade do Tribunal de Contas expedir provimentos cautelares, mesmo sem audiência da parte contrária, desde que mediante decisão fundamentada. Ademais, excelências, os requisitos autorizadores das medidas cautelares, plausibilidade do direito e risco na demora de um provimento intempestivo,
se fazem presentes no presente processo, o que autoriza sua concessão de ofício sem a oitiva do gestor. A fumaça do bom direito anteriormente arrazoada no presente voto resta consolidada no entendimento de que os valores recebidos a título de precatórios em ações que tratam da complementação dos valores do antigo Fundef deverão ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino básico, por conta da vinculação preconizada no parágrafo único do artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal. O período da demora justifica-se no risco de ineficácia da decisão de mérito, referida às verbas, já que os precatórios encontram-se na iminência de serem liberados. Isto somado à pretensão dos diversos municípios em utilizar esse montante para efetuar despesas em outras áreas que não a educação. Dentre os estados nordestinos que provocaram a Justiça Federal e receberam a diferença da complementação do Fundef, inúmeros são os exemplos de medidas acautelatórias que buscaram preservar a correta destinação desta verba. Como exemplo, vejam-se as seguintes: processo TC de Pernambuco, processo TCPE número 16.20.396, dígito 3, foi deferido medida cautelar pleiteada para determinar o atual prefeito de Cabo de Santo Agostinho que mantém os recursos liberados pelo TRF da 5ª Região decorrentes de precatório do extinto Fundef, depositados em conta corrente, sem movimentação ou utilização por parte do município até nova decisão deste Tribunal de Contas. Também encontramos decisão do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Tribunal de Contas do Ceará, Tribunal de Contas dos municípios do Ceará. Assim sendo, para evitar que a concessão de medida cautelar cause danos à municipalidade, defiro medida cautelar no sentido de determinar que quaisquer recursos a serem recebidos a título de complementação do antigo Fundef, advindos de ações em fase de execução no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sejam depositados em conta única do Fundeb, fundo sucessor do Fundef, e que sejam utilizados unicamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino básico, em conforme com a Lei número 11.494/2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, e de que trata o artigo 60 da ADCT. Estando presentes os requisitos formais para regular prosseguimento do feito, voto, portanto, no sentido de que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, com fundamento nas razões expostas, decida: 1. Conhecer a presente representação na forma dos artigos 193 e seguintes do Regimento Interno e apurar os fatos relatados. 2. Em conceder medida cautelar no sentido de que quaisquer recursos a serem recebidos pelo município de Igreja Nova, a título de complementação do antigo Fundef, advindos de ações em fase de execução no Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sejam depositados na conta única do Fundeb, fundo sucessor do Fundef, e que sejam utilizados unicamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino básico, notificando o prefeito atual de Igreja Nova do teor da presente decisão e fixando-se desde já multa de 500 UPFAL, o que corresponde a R$ 12.145 em caso de descumprimento. Determinar a citação da senhora Verônica Dantas Lima e Silva, prefeita do município de Igreja Nova, para que, no prazo de 15 dias, possa, querendo, apresentar defesa em relação às alegações suscitadas na presente representação, podendo ser requerida a produção de outras provas tidas como indispensáveis à elucidação dos referidos fatos. 4. No sentido de determinar que, após cumpridas as diligências determinadas
e transcorrido o prazo de 15 dias, o retorno dos autos para ulteriores deliberações. 5. Oficiar o presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para que tome ciência da cautelar concedida e escreva no rosto dos autos do processo de precatório a que faz referência que a integralidade dos recursos dos mesmos deverá ser depositada na conta única do Fundeb. 6. Dar publicidade à presente determinação e ciência imediata desta decisão. É como voto, Excelência. Falou, né? Eu vou querer. Doutor Rodrigo, peço vista dos processos. Mantendo a minha coerência e colocando que esse tem a fundamentação da decisão do Supremo com relação à utilização toda na educação, tá? E enquanto não for decidido na parte da 5ª Região, nenhum recurso desse está sendo podido gasto. Ninguém pode gastar. O que gastou anteriormente foi antes da decisão, acho que 2015, por aí. Então, eu acho que a nossa decisão, o que nós fizermos, e a proposta está valendo, eu vou pedir vista mantendo a minha coerência. Senhor presidente. Pois não, conselheiro. Permita-me, eu gostaria de antecipar o voto, acompanhando integralmente o relator, mesmo porque foi um voto muito bem construído, muito bem delimitado, e acho que é um voto que resguarda o interesse público, no caso, o erário municipal. Por isso, eu acompanho em toto, antecipando meu voto, o relator, senhor presidente. Ok. Voto antecipado, conselheira Celbrito. Rodrigo. Sem mais processo, Excelência. Então, está facultada a palavra aos senhores conselheiros e o senhor doutor Enio do Ministério Público. Professor Igreja Nova não. Professor Igreja Nova foram vários. Foram 4 processos. 4 processos, todo ele mesmo. Meu voto antecipado nos 4 processos também, que fique registrado. E, Excelência, aconteceu um equívoco nosso e eu não me atentei e me avisaram que eu já tinha terminado a minha pauta de hoje, mas, na verdade, não a tinha. Então, como já passou o meu horário para relatar e pelo adiantado da hora, eu gostaria de adiar os processos, acredito que seja 11.941, acredito que deve ser o 17.907 de 2007, deve estar pautado, deve estar no diário oficial. O processo 14.879 de 2017. O processo 14.897 de 2017 e o processo 10.645 de 2015. São 4 processos, senhor presidente. Adiados para a próxima sessão, próxima terça. Foi, a comissão anotou o adiamento para a próxima sessão desses 4 processos do conselheiro Selmo Brito. Tá. Excelência, no mais, é só isso. Então, está facultada a palavra aos senhores conselheiros, representantes do Ministério Público. Não tendo quem queira fazer mais uso da palavra, declaro a sessão encerrada, convocando para a próxima terça-feira, no horário regimental.